nós vivemos para te adorar. Qualquer outro lugar, Senhor, vai nos deixar insatisfeitos, vazios e sem propósito neste mundo, Senhor. Somente quando encontramos esse propósito que é viver para Ti, que é adorar o Senhor, que é bendizer o Teu nome, que é sermos adoradores, nos sentimos completos, felizes, plenos da nossa vida, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos, simples mortais, meros pecadores regenerados. O privilégio que nós temos de cultuar ao Deus eterno, poderoso, majestoso, o grande eu sou, o completo em si mesmo. Ó Senhor, obrigado, obrigado. Também nós queremos meditar nessa noite na Tua palavra. Que Teu Espírito, Senhor, prepare o nosso coração. Da nossa parte, nós queremos estar totalmente voltados, Senhor, com atenção total em Tua palavra, para que Teu Espírito faça uma grande obra em nossa vida. Senhor, abençoa, Senhor, todo este período que nós vamos estar meditando nesta carta. Que o Senhor, através dessa carta, possa elevar o nosso nível espiritual e que nós possamos chegar à maturidade, Senhor, através da Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Abra sua Bíblia na carta de Tiago. A carta de Tiago está logo após Hebreus. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Esse amém está baixinho. Quem achou, diga, achei, Tiago. Achei, Tiago. Amém. Vamos colocar de pé para lermos a palavra do Senhor. A partir do versículo 1 ao versículo 4, diz assim as Sagradas Escrituras: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Podeis assentar. Deixa a sua Bíblia aberta, porque nós queremos estudar a palavra. Amém? Sei que tem várias pessoas que já compraram também o seu caderninho, não é? A sua caneta. Isso é uma ideia aí, se você de repente deseja ter um caderninho, uma caneta para ir anotando, copiando. Às vezes o Senhor fala algumas coisas na nossa vida durante o culto, e para a gente não esquecer, a gente anota. E às vezes quando chega em casa, na hora do nosso devocional, na hora do nosso tempo com Deus, a gente vai lá, recapitula, e Deus ministra ainda muito mais em nossa vida. Amém? Queridos, como falei, nós estamos começando hoje a carta de Tiago. E tem sido prazeroso pregar de forma expositiva, versículo a versículo, capítulo a capítulo, sem muita pressa, né? Não temos pressa para terminar a carta de Tiago. Nós queremos todos os dias meditar sobre uma pequena porção. E isso é precioso. Nosso tema de hoje é alegria nas
provações. Alegria nas provações. Será que pode existir alegria no meio das provações? Amém. Glória a Deus. Então, antes da gente falar sobre algumas lições desse texto, nós queremos compreender um pouco a respeito da carta, a respeito do livro que nós estamos estudando. Por que isso? Porque quando a gente compreende o contexto que essa carta foi escrita, à medida que nós vamos lendo ela, que vamos pregando, a gente compreende muito mais. Entende? Então, assim, nós queremos dar uma aprofundada no contexto dessa carta. Primeiro, nós vamos falar sobre a autoria. Quem escreveu Tiago? Alguém tem uma noção? Está bem claro, não é? Tiago, né? Tiago que escreveu a epístola ou carta de Tiago. É a primeira palavra, Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo. Agora é importante saber qual Tiago. Não é verdade? Só no Novo Testamento, aí nos Evangelhos, existem 4 Tiagos. Então, qual foi o Tiago que escreveu a carta, esta linda carta? Pode ter sido Tiago, apóstolo de Jesus, Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, como está lá em Mateus 10, 2 e 3, quando é falado lá o nome dos apóstolos. Não pode ser ele. Por que que não pode ser ele? Porque Atos capítulo 12, versículo 2, vai falar a respeito da morte desse Tiago. Herodes mandou decapitar esse Tiago. Então foi antes dessa carta ser escrita. Então não pode ter sido Tiago, filho de Zebedeu. Outro Tiago, o Tiago, filho de Alfeu, também listado como um dos 12 apóstolos. Será que pode ter sido ele? Também não. Por quê? Porque ele não teve nenhuma influência sobre a igreja do primeiro século. Ele não era um líder proeminente para, de repente, escrever uma carta e a igreja obedecer. Então, o Tiago que escreveu essa carta é o Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e de José. Tem um outro Tiago, irmão de Judas, mas também não tem nenhuma proeminência, não tem nenhuma autoridade sobre a igreja da época. Então, nós ficamos com Tiago, irmão de Jesus, ok? Filho de Maria e de José. Você sabe que no começo esse Tiago, ele não cria em Jesus. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele, sabia? Nem a casa dele ele era acreditado. Nem lá ele tinha honra. Os irmãos dele olhavam para ele como um louco, como um lunático, como alguém, como um revolucionário que estava fazendo uma coisa sem sentido. Tanto é que quando Jesus, lá em João 7, do 2 ao 5, Jesus vai para uma festa, é convidado, eles dizem, olha, por que não vai para a festa? Por que tu não te manifesta a todos? Se você veio com uma missão, te manifesta aí para todos. Aí o versículo 5 vai dizer, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então Tiago, ele não acreditava em Jesus. Só que mais tarde, Jesus, depois da ressurreição, ele se apresenta para os apóstolos, se apresenta para os discípulos, e ele se apresenta para Tiago de forma individual. Então, quando o Tiago percebe que Jesus é quem ele disse que seria, depois da ressurreição, Tiago começa a crer em Jesus. Jesus, ele, depois que ressuscitou, ele disse para que seus discípulos aguardassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então, eles estavam em um cenáculo, cerca de 120 pessoas, buscando, aguardando a descida do Espírito Santo. E quem estava lá também? Tiago. Tiago foi queimado naquele dia de Pentecostes com o fogo do Espírito Santo.
E Tiago começou agora a ser um líder muito forte na igreja. Ele se tornou um líder entre os cristãos, conhecido por todos e influente no meio de todos. De incrédulo, ele se torna discípulo. De discípulo se torna líder. De líder, agora, o escritor de uma carta e encorajador de muitos irmãos. Quando nós olhamos lá em Atos capítulo 15, vai ter ali uma controvérsia entre os irmãos daquele século, daquela época, porque nós, os gentios são todos aqueles que não são judeus, são considerados gentios. Então, eles estavam ali numa discussão. Olha, como é que agora os gentios vão se comportar? Eles vão guardar a lei? Eles não vão guardar a lei? Então estava ali aquele concílio, né? E Tiago é um dos que se levanta e dá uma palavra poderosa no meio daquele concílio. Ele estava entre os principais apóstolos ali. No ano de 62, ele é decapitado. Ele é morto. Na verdade, apedrejado. Ele é morto apedrejado pelo Sinédrio. Ele se torna tão odiado da classe religiosa que o Sinédrio decide apedrejá-lo, porque ele era contra aquilo que os ricos faziam com os pobres, maltratava os pobres, e os sacerdotes estavam nessa classe, maltratando os pobres, e ele se levantou naquela época a favor dos menos favorecidos. E isso enfureceu a classe dominante, e mataram Tiago, apedrejado no ano de 62. Deu para entender um pouquinho a respeito da vida do autor? Amém? E qual o panorama desta carta? Ela é uma carta chamada de cartas gerais. Mas, primeiro, a importância dela, ela tem uma importância da vida cotidiana. Tiago, essa carta de Tiago, ela não é uma carta teológica. Ela não é uma carta que Tiago ele vai discutir a teologia bíblica. Ele é um pastor que tem como preocupação que as ovelhas pratiquem aquilo que estão aprendendo. É uma carta muito prática. É uma carta do dia a dia da igreja. É uma carta que leva os cristãos a praticarem aquilo que eles professam. Então isso é muito bom, não é verdade? Porque se naquela época Tiago estava falando a respeito disso, dizendo, olha, vocês sabem muito da Bíblia, mas vocês praticam muito pouco. Será que essa realidade é diferente hoje? Não, não é diferente. Porque não é falta de Bíblia hoje. Não é falta de teologia. É falta de prática. Deixa eu te perguntar uma coisa. Só para te instigar um pouco, para você entender um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, já fazendo algumas aplicações. Quantos sermões você já ouviu? Não responda. Olha, de 96 para cá, queridos, eu já ouvi sermão demais. Imagina quantos sermões a gente ouve no mês? 8, mais ou menos. No ano. E aí já vai fazendo a matemática. Aí multiplica por quantos anos de convertido você tem. Ah, pastor, ainda não me converti. Mas você já ouviu alguma palavra? Alguém já pregou para você? Entende o que eu estou querendo dizer? É que, diante de tudo que a gente aprendeu, nós não podemos dizer, não, é falta de pregação, é falta de evangelismo, é falta de ouvir a palavra. Não, queridos. O nosso maior problema é a falta da prática. E é isso que Tiago, ele vai trazer para a gente. Do que ela trata? Qual o seu conteúdo? Começa com o destino e a saudação, as provações e a maturidade cristã,
o verdadeiro cristianismo e as suas obras, as dissensões entre os irmãos, que ele combateu fortemente, uma visão panorâmica do cristianismo, como a gente deve viver o cristianismo, e exortações finais. Esse é um panorama daquilo que a gente vai estar estudando. Você está motivado? Amém. Glória a Deus. Aí outra coisa, bem legal também, é por isso que nós cantamos apenas 2 louvores, porque eu queria, antes de entrar na mensagem, trazer esse cenário. Para quem foi escrito essa carta de Tiago? O versículo 1, ele vai responder tudo isso, ele está respondendo tudo isso. Ele diz assim: Tiago, já vimos, servo de Deus e de Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, para quem que Tiago escreve olha, se a gente escreve uma carta, a gente escreve para alguém, não é verdade? Só que Tiago, ele está entre as 7 cartas gerais. O que são as cartas gerais? Preste bem atenção. As cartas gerais são aquelas que não é endereçada a uma pessoa ou a uma igreja. Lembra que nós terminamos 2 Timóteo? Aquilo ali é uma carta pastoral. Por quê? Porque foi escrita para Timóteo. Tinha o endereço de uma pessoa, tinha um destinatário. Quem era o destinatário? Timóteo. Só que aqui, assim como 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, Judas, são as 6 cartas gerais, junto com Tiago, formam as 7 cartas gerais. Não é escrita nem para uma igreja, nem para uma pessoa. É escrito de forma geral. Ele fala aqui que ele está escrevendo para as 12 tribos que se encontram espalhadas, que estão na dispersão. Essas 12 tribos faz alusão a Israel. Mas qual Israel? Quais são, na verdade, os judeus? São os judeus convertidos. Tiago está escrevendo para judeus convertidos, para judeus cristãos, para os judeus que creram em Jesus Cristo. E porque eles creram em Jesus Cristo, eles foram perseguidos. Lembra da morte de Estevão, lá em Atos 8, que a Bíblia trata? A partir da morte de Estevão, houve uma grande perseguição no meio da igreja. Você já leu lá, se você já leu Atos, você vai perceber que a igreja se espalhou por todo lado. Até então estava só em Jerusalém. Mas, com a perseguição que veio sobre a igreja, mataram Estevão a pedrada, que era um diácono cheio do Espírito Santo. A perseguição se espalhou para todo lado. E os cristãos começaram a se espalhar também. E à medida que eles iam se espalhando, ia se espalhando também a mensagem do Evangelho. E essa perseguição foi providência de Deus. Acredita? Sim. A perseguição dessa igreja foi Deus quem providenciou. Eles estavam tão acostumados em Jerusalém, eles já estavam em tanto conforto em Jerusalém, que eles não queriam sair de Jerusalém. Só que a proposta do evangelho que Jesus trouxe foi para toda a terra. E então eles se espalharam. E aí, onde eles se espalhavam, onde eles iam contaminando com aquele vírus do bem, não é? Contaminando todo o mundo. E eles se espalharam. E Tiago agora está escrevendo para essas pessoas que estão fora de Israel, fora da Palestina, na dispersão. Talvez na sua Bíblia tenha a diáspora ou dispersão. É a mesma coisa. O povo espalhado, só em uma palavra mais bonita. Tá certo? Amém, queridos? Então, desde a morte de Estevão até a época que ele escreve esta carta, essa carta ela foi escrita quando? Entre 45 e 49
depois de Cristo. Entre 45 e 49 depois de Cristo. Nesse período aí, Tiago escreveu esta carta. Amém, queridos? Muito bom. E aí é por isso que Tiago, ele começa a entrar agora no conteúdo da carta, já falando a respeito das provações que aquele povo está passando. E o versículo 2 nos diz o quê? Vamos ler juntos? Meus irmãos, ou seja, devemos nos alegrar nas provações. Isso é até difícil de dizer, né? De falar. Mas diga comigo, devemos nos alegrar nas provações. Sério? Como assim, Tiago? É sério isso? Diante de tudo que a gente está passando, você já começa a carta dizendo para a gente se alegrar? Imagina você estar passando por uma grande provação e alguém dizer, irmão, te alegra, irmão. Ah, meu Deus, olha a situação aqui em casa, está difícil. Se alegre, meu irmão. Sorria. Seja alegre, seja feliz. Você vai dizer, o que é isso? Parece que esse Tiago, que está escrevendo essa carta, ele começa de maneira muito estranha esse relacionamento de carta com estes irmãos. É estranho dizer para alguém se alegrar quando alguém está passando por grandes provações, por grandes tribulações. Você lembra que ele está escrevendo para judeus que foram expulsos das suas casas, perderam seus bens, foram escorraçados da sua cidade, estão vivendo como fugitivo, estão sendo oprimidos pelos ricos, estão sendo levados para o tribunal, a gente vai ver isso no restante da carta. E agora Tiago vem dizer, olha, se alegrem. Essas pessoas que se diziam cristãos, elas eram discriminadas ao extremo. Eles inventaram alguma coisa como, olha, eles são canibais, não te aproxima dele. Por que canibais? Porque uma vez por semana, eles se fecham dentro de uma casa e comem o corpo de um homem morto e o sangue de um homem morto, eles bebem a ceia. São canibais, não te aproxima. Então eles tinham uma reputação estraçalhada. E agora parece que Tiago é aquele tipo de pastor que faz um bom sermão, uma boa carta, mas não sabe a vida cotidiana dos seus discípulos, das suas ovelhas. É como se ele estivesse assim no banco ouvindo o Tiago pregar e dizendo, poxa, Tiago, legal, bacana esse discurso aí, mas você não sabe pelo que eu estou passando. Muito bom. Você está aí em Jerusalém, você está seguro, você não está sendo perseguido, você está aí no conforto. É muito fácil você mandar uma carta dessa para a gente. Sabe, era muito fácil aqueles cristãos queridos pensarem, pelo menos, a respeito disso, sobre essa carta de Tiago. Mas sabe de uma coisa? Tiago, ele não estava alheio às provações daqueles irmãos. Ele mesmo passou por ela. Na morte de Estevão, que Saulo ainda não era convertido, Saulo estava lá. Saulo estava dizendo para matar Estevão. E Tiago fazia parte daquele grupo de cristãos. Então ele estava fazendo parte daquela perseguição. Só depois que Paulo ele se converte, que o Senhor se apresenta para ele, mas Tiago ele já está aqui no meio dos cristãos participando disso. Ele sabe que todos os cristãos passam por provação. Amém? Todos os cristãos passam, queridos, por provações. Ser cristão não é estar isento de provação, de tribulação, de dor, de enfermidade. Muitos dizem que se você está doente é porque você não tem fé. Que se você está passando por tribulação é porque você está em pecado.
Mas, na verdade, a palavra de Deus nos diz que nós vamos passar por várias provações. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, sem essa de dizer que o cristão, ele não passa por provação, vai passar sim. Agora, sabe qual é a diferença? É que ele passa crendo em um Cristo vivo, em um Cristo que passou pelas provações e que está lhe acompanhando todos os dias. Essa é a grande diferença daqueles que não têm esperança, daqueles que não têm fé nesse Deus vivo. Mas que vai passar, vai passar. Alguns talvez aqui estão passando, outros já passaram, outros ainda vão passar, ou todos nós vamos passar ainda por algum tipo de provação. Isso é uma certeza, queridos, isso não é uma profecia, não. Isso é algo natural da nossa vida, nós estamos em um mundo pecaminoso ainda. Agora, Tiago, ele começa falando, queridos, interessante. Ele começa dizendo assim: meus irmãos. Ou seja, ele está se colocando no mesmo nível daquelas pessoas que estão perseguidas, que estão passando por provações. Ele está dizendo: eu sou um com vocês. Eu tenho o mesmo Pai que vocês, eu vivo a mesma fé que vocês, eu estou esperando o mesmo Cristo que vocês. Essa expressão irmãos, na igreja, no corpo de Cristo, é muito profunda. Não é, irmão Sebastião? Não é, irmão Catarino? Não é, irmã Larice? Irmãos. Quando a gente olha para o outro e diz assim: irmã Karine, nós estamos nos identificando com o outro, estamos nos identificando com a sua fé, estamos nos identificando com o Cristo que habita nela, que é o mesmo Cristo que habita em nós. Nós estamos revelando a oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensinou: Pai Nosso. Não somente Pai meu, ou teu Pai, mas Pai nosso. Isto nos dá a ideia de irmandade. Você é o meu irmão, é a minha irmã, e eu sou o seu irmão, amém? Amém. Isso é lindo, irmã Conceição. Isso é muito lindo, irmão Carlos. Meus irmãos, ou seja, eu sou um com vocês. Eu estou caminhando no mesmo nível de vocês. Embora eu seja um líder da igreja, Tiago está dizendo: eu sou um com vocês. Amém? O apóstolo Paulo, ele já fala a respeito das tribulações. Em Romanos 5:3 ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Pedro, o apóstolo Pedro também vai falar: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. O Senhor Jesus, em Mateus 5, 11 e 12, diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Olha que coisa linda. Exultai. É exultação, é uma alegria, é um contentamento interno, não por causa da tribulação, mas apesar da tribulação, porque a nossa vida não está presa, não está firmada na tribulação, mas naquele que nos traz o socorro no meio da tribulação. Por isso, nos gloriamos na própria tribulação.
Por isso exultamos, por isso somos bem-aventurados quando somos perseguidos, quando passamos por provações. Amém? Esta é a palavra de Deus para a nossa vida nessa noite. Quando você passar pela provação, não passe murmurando, reclamando, amargurado, desesperado, sem esperança. Pelo contrário, quando passamos pelas provações, precisamos passar com alegria. Amém? Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Várias provações. As provações, queridos, são testes de Deus que Ele usa para provar a fé do cristão. Preste bem atenção. Elas podem vir das mais variadas formas. Só que o cristão precisa enxergar a mão de Deus em cada provação. O texto de Romanos 8, 28, muito conhecido, que diz o quê? Diz o quê? Ah, não é muito conhecido, não. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que vocês conheciam. Só estava enganado com o endereço, não é? Romanos 8, 28, meu Deus, qual é? Até buscar, né? Mas quando começa o versículo, aí vem logo a lembrança, não é verdade? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas. Tanto o aumento do salário quanto o desemprego. Tanto a saúde quanto a enfermidade. Tanto a alegria quanto o choro. Todas as coisas. Amém? Esta é a palavra de Deus que nos diz. Suponhamos que um cristão, um discípulo de Jesus Cristo, ele recebe o diagnóstico do médico de uma grave enfermidade. Suponhamos que a casa de um cristão pegue fogo. Suponhamos que um cristão genuíno, ele sofre um grave acidente. São coisas terríveis. A princípio, ele leva um choque. É o normal. Ele leva um choque. Agora, logo, queridos, ele vai se recompor. Ele vai cair em si. Porque esta palavra, uma palavra desta, está enraizada em sua alma. E ele vai perceber que mesmo no meio dessas provações, ele não está sozinho. E quando ele lembra dessa palavra, quando essa palavra que ele ouviu, que ele leu, que ele meditou, essa palavra vem na sua mente, ele começa a se alegrar. Aquele que não tem a esperança em Cristo, ele começa a blasfemar, ele começa a ser cínico quanto a Deus, ele começa a dizer, Deus não está me guardando, não é Deus que é o Todo-Poderoso, não é Ele que dá livramento, não é Deus que... E começa a ser cínico contra Deus, e começa a falar contra Deus, e até descrer em Deus. Quando ele é alguém que apenas conhece de mente, mas não tem a palavra no coração. Quando vem a provação, ele é reprovado. Ele não consegue se manter. E é por isso que essa palavra hoje é para nós um bálsamo e uma firmeza. Amém? Para quando vier a provação, a gente saber que a gente precisa se alegrar na provação. E aí a gente vai lembrar logo de quem? Na Bíblia? De Jó. Não é verdade? O primeiro personagem que aparece logo na nossa mente é Jó, claro. Não está à toa ali. Está como um testemunho vivo de que, mesmo depois de tanta
tanta provação em todas as áreas da sua vida, não foi só em uma, em todas as áreas, nas finanças, não é? O status social, na família, na saúde, o emocional, tudo foi tocado. Mas Jó de maneira nenhuma blasfemou contra Deus. Ele se manteve fiel até o fim. Mesmo que a única da família que não morreu ficou ali para lhe atormentar, que foi a sua mulher, disse: amaldiçoa a Deus e morre logo. Acaba com esse sofrimento da tua vida, eu não aguento mais te ver assim. É melhor a morte para você. Ele diz: tu fala como uma louca, como alguém que não entende. Se a gente recebe o que é bom da mão de Deus, a gente não recebe também o que é mal? Ele faz essa pergunta para ela. E aí o texto continua dizendo: e em todas as coisas Jó não blasfemou de Deus. O que aconteceu no final? Recebeu tudo em dobro. Amém? Porque ele foi aprovado na hora da aprovação. Lembre-se de Jó quando vier a aprovação. Amém, queridos? O versículo 3 nos diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, a aprovação, queridos, ela tem um objetivo positivo. É por isso que ele diz que nós devemos nos alegrar. Não é se alegrar por alegrar, mas tem um objetivo, tem um porquê de se alegrar. Amém? Amém. Qual é o objetivo positivo da aprovação? O desenvolvimento da nossa perseverança. Amém, amados? O desenvolvimento da nossa perseverança. Ele diz: sabendo isto, ou seja, o cristão sabe que as provas que chegam até ele são providências de Deus, que Deus está por trás de cada provação. Ele deseja que através delas nós possamos perceber a sua mão e também sentir a sua mão. Então, diante das adversidades, precisamos colocar as mãos sobre as mãos de Deus e caminhar por fé. Nisso, a nossa perseverança, ela é aumentada. Amém? Você crê que Deus está no controle de todas as coisas? Mas é verdade mesmo? Amém. Isso é muito importante, queridos. Existem pessoas que creem que Deus apenas criou o mundo. Sabe aquele relógio de corda? Os mais antigos aqui. Quem já viu o relógio de corda? Ó, várias pessoas antigas aí. Dá corda, né? Aqueles relógios. Dá corda e deixa ele trabalhando, né? Aí ele vai trabalhando até terminar essa corda. Aí ele para. O dono teria que vir novamente, dar corda novamente. Aí ele vai trabalhando. Alguns especialistas, teólogos, dizem que Deus, ele fez isso com o mundo. Ele criou o mundo, deu corda e foi cuidar de si mesmo. E o mundo está aí à deriva. O que acontece é obra do acaso, é o que tem que acontecer. A gente, cada um que se cuide. Mas, queridos, nós cremos no Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que não perdeu o controle de nada. Ele continua sob o controle da sua vida e da minha vida. Ele é não somente o Criador, mas Ele é o sustentador de todas as coisas. Amém? Existe um provérbio árabe que diz: sol sem chuva cria deserto. Sol sem chuva cria deserto. Às vezes a gente só quer o sol bonito, lindo, o tempo aberto. Mas quando vem a tempestade, a gente já começa a ficar com medo. Quando vem algumas trovoadas então, né? Alguns trovões, aqueles que nos acordam pela madrugada, né? Mas somente sol na nossa vida, ele causa deserto. Se você está percebendo um grande temporal sobre a sua vida, creia que além do temporal, Deus vai mandar chuva de bênção.
sobre a sua vida também. Junto com o vento, junto com o temporal, Deus manda chuva. Isso é maravilhoso. As provações na nossa vida, queridos, é a semelhança do ouro na mão do ourives, que suporta uma temperatura muito alta para que as impurezas daquele ouro sejam separadas. E o ouro, ele fique puro. E quanto mais alta a temperatura, mais puro fica o ouro e maior o seu valor. Sem temperatura, sem calor, sem fogo, o ouro não seria o que é. Sem as provações na nossa vida, a nossa vida não seria o que é. Amém? Você tem valor. E cada tempo que passa, que Deus permite as provações, você vai tendo mais valor ainda, porque você vai ficando mais purificado das impurezas, do pecado, da imaturidade, de tudo aquilo que nos afasta de Cristo. As provações, elas têm o poder de nos purificar, porque é nas provações que a gente mais se aproxima de Deus. Não podemos deixar que a provação ela seja desenvolvida. Não podemos. A provação na vida do cristão é um instrumento que traz crescimento. Tudo isso para desenvolver a perseverança do cristão. Sem dúvidas, a perseverança é uma das qualidades mais admiráveis no ser humano. Esta não é uma perseverança no tipo passivo e negativo, como que o que tiver que acontecer, vai acontecer. Não. Não é assim, a aprovação vem na sua vida e você diz assim, deixa vir, quando tiver que passar, vai passar. Não, não é assim. A perseverança na nossa vida, ela é de forma positiva. Nós estamos querendo crescer. Veja um exemplo. De repente alguém, quem já quebrou a perna aqui foi engessado. Eita Jesus. Amém. Então tudo bom já, né? Glória a Deus. Uma coisa que a gente não pode fazer, querido, é apressar a aprovação. Sabia disso? Porque se a gente apressa, a gente não aprende no processo. Imagina um destes irmãos que tiveram a perna ou o braço, algum membro quebrado. O meu também foi fraturado, né? Passei um tempo com a perna no gesso. E como isso é difícil? Como incomoda? Depois do terceiro dia, a gente está querendo meter um ferro por dentro e coçar e tirar até o couro. Não é verdade? Tem hora que a gente só falta pegar a faca assim, rasgar tudo e tirar. Gente, isso é terrível. Mas de repente você vai ao médico e o médico faz um raio-x lá e diz, olha, está evoluindo. Você está tendo uma boa recuperação, está evoluindo bem. Você se alegra, você volta para casa e diz, opa, que maravilha, vou continuar com o gesso. Esse processo ele não pode ser interrompido. Porque se esse processo ele for interrompido, porque você não está gostando, porque está incomodando, vai ficar o quê? Defeituoso o membro, a sua perna, o seu braço, o membro que foi enfaixado, que foi engessado. Vai ficar defeituoso. Pastor, o que isso tem a ver? Tudo. Tudo a ver. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz essa perseverança. E mais na frente ele vai dizer para que a gente seja o quê? Íntegro, inteiro, em nada deficiente. A mesma coisa na nossa vida cristã. Se a gente está passando pela aprovação e a gente aborta o processo, a gente não cresce como deveria crescer. A nossa perseverança, ela não é desenvolvida. Então, cuidado, quando você desejar
abortar o processo de Deus na sua vida. Não podemos fazer isso. Amém? Precisamos confiar no Senhor em meio às provações. Saber que Ele é o nosso auxílio, nosso socorro, nossa força, nosso consolo. Nós sabemos que Ele sempre vai responder à fé daqueles que estão passando por provações. Cada prova tem o poder de nos aproximar mais daquele que tem tudo sob controle e ama a nossa vida. Por último, versículo 4 diz o seguinte: ora, podemos ler juntos? Podemos? Vamos lá? Ora. Amém? É só continuando aquilo que eu estava falando, que nós não devemos desistir no meio da provação, porque ela é uma grande armadilha para nós. Sabe, às vezes alguém se converte, está passando por uma provação, por uma situação difícil, e Deus está usando exatamente essa provação para ela se aproximar de Deus. Porque Ele tem várias formas de nos chamar, sim ou não? Cada um de nós fomos chamados de um jeito. Alguns estavam enfermos, outros estavam com a família destruída, outros estavam em casa bem, mas vazio. Enfim, Deus nos encontrou de alguma forma, nos colocou em uma situação para que a gente viesse buscá-lo. Essa situação nos levou a ter sede de Deus, a buscar o Senhor. Aí acontece o seguinte, na vida de algumas pessoas. Elas estão passando por uma tribulação. E elas dizem, eu vou buscar a Deus. Opa, beleza. Começou bem. Eu vou buscar a Deus. Eu vou me converter. Eu vou entregar a minha vida para Jesus. E aí ela vem. E aí ela se converte e de repente ela passa um mês, 2 meses, 5 meses, e a tribulação não passou. A provação continua. E sabe o que ela faz? Não era esse o caminho. Eu vou buscar uma outra resposta. Aí ela vai em outras religiões, ela vai encontrar um atalho, ela desiste de tudo, porque esse negócio de ser crente não é para mim. Você tem vocação para ser crente? Eu não tenho não tenho assim muita paciência. Não sabendo que ela estava apenas começando nessa perseverança. E ela não esperou Deus fazer a obra. Ela quis dar o tempo para Deus, queridos. Nós não mandamos em Deus. É Ele quem sabe o dia e a hora. É Ele que tem o tempo certo. Nós temos o Cronos, o tempo, Cronos, de cronologia, mas Ele tem o Kairos é o tempo de Deus, é o tempo determinado por Ele, e não por mim, nem por você. O nosso tempo é este. Meu Deus, o pastor ainda vai demorar muito? Está pregando muito hoje, né? Está demorando um pouco, né? Puxa, ainda tem que assistir aí o Faustão. Ainda tem Faustão? Tem mais não, né? O que é que tem agora? Ninguém vai falar, né? Ninguém vai se entregar. Puxa, aquele programa, né, na televisão, ainda tem algumas coisas para resolver em casa e tal. Esse é o nosso tempo. A gente está, não é, correndo contra esse tempo. Mas sabe o que a gente não percebe? É o tempo de Deus, o Kairos. Dentro desse nosso tempo de relógio, existe esse tempo de Deus que Ele quer tratar com a gente. E como a gente está muito ligado nesse tempo aqui, a gente perde o tempo de Deus. A gente perde uma palavra que Ele quer nos dar. Às vezes, queridos, dentro de um sermão todo, 5 minutos de palavra é que Deus tem para você. Só que esses 5 minutos, às vezes a gente se distrai. E a gente perde aquilo que Deus tem para a gente. E a gente diz assim, não, esse negócio não dá para mim. A provação continua. Eu vou embora.
O meu casamento está desse jeito, sabe, eu busquei, eu orei, eu clamei, eu pedi ajuda, mas continua do mesmo jeito. Vou desistir. Desiste. O meu filho está nas drogas, o meu filho está fazendo isso e aquilo, e eu já orei tanto, já clamei tanto para Deus, mas essa provação não passa, eu vou desistir. Não podemos fazer isso. A provação, ela tem um objetivo positivo, e nós não devemos desistir no meio das provações. Deus, ele tem bênção para nós. Deus, ele tem a saída. E uma das saídas é nos levar à maturidade, para que a gente não seja em nada deficiente. Ora, a perseverança deve ter a ação completa. Ou seja, ela precisa ter todo o processo, a ação completa. Não podemos quebrar o processo. Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Esse perfeito aqui não é ausência de pecado, ausência de erro. Esse perfeito significa maturidade. Ser um cristão maduro. Como é que a gente conhece um cristão maduro? É quando vem a provação e ele não abandona a fé. Ele não abandona o caminho. Ele não abandona a oração. Ele não abandona a congregação. Ele permanece firme. Ele sabe que o Senhor vai responder, uma hora o Senhor vai responder, e ele permanece fiel. É assim que a gente percebe um cristão maduro. Cristão imaturo, qualquer coisa está indo embora, qualquer coisa já se chateou, já não vai em célula, já não vem na igreja, já deixou de orar, já deixou de ler a Bíblia. Imaturidade. Criança na fé. E o livro de Tiago, ele vem para nos levar a essa maturidade espiritual. Amém? Todo ele vai falar sobre coisas práticas da nossa vida, sobre o nosso dia a dia. Amém, queridos? Olha o que diz Mateus 10, 22. Aquele, porém, que perseverar até o meio será salvo. Sim ou não? Quero ver se vocês estão dormindo. Sim ou não? Não, é claro que não. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é aquele que vai até a metade, é aquele que vai até o fim. 2 Coríntios 12, 8 a 10. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando sou fraco, é que sou forte. Amém? Paulo tinha um espinho na carne que ele chamava de mensageiro de Satanás. E ele pediu, 3 vezes ele orou para o Senhor tirar dele. O Senhor disse: não, Paulo, não vou tirar não. A minha graça te basta. Amém? A graça do Senhor basta na nossa vida. O poder dele se aperfeiçoa quando a gente está se sentindo tão fraco, tão incapaz, a ponto de desistir. Ele diz: não desista, meu filho. Não é tempo de desistir. Não é hora de desistir. Você já está quase atingindo o teu objetivo. Como é que você vai desistir agora? Não pode. Ei, psiu. Não é hora de desistir, não. A provação está grande? Continua. Amém? Está doendo? Continua.
Está desconfortável? Continua. É por isso que a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. O covarde é aquele que quando olha a provação, ele foge, ele corre, ele não quer passar por lutas. Mas o cristão, ele passa por lutas, mas ele é o quê? Mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor, amém? Glória a Deus! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele não vai te deixar. Ele não vai te abandonar. Creia, continue firme, continue fiel. Mesmo que as provações venham, um dia elas vão cessar. Porque o Senhor não vai permitir que você seja provado além das suas forças. Amém, amados? Coloque-se de pé, vamos orar. Sabendo isto, queridos, feche seus olhos, ponha a mão no seu coração, ou na direção do seu coração. Senhor, obrigado pela tua palavra, meu Deus. O Senhor tem dito para nós que nós devemos nos alegrar nas provações, pois elas são instrumentos do Senhor para a nossa maturidade, Pai. Obrigado porque a provação, ela está diante do Senhor como um instrumento a nosso favor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado a chegar até o fim. Senhor, nós não queremos parar no meio do caminho. Nós não queremos deixar a caminhada cristã pela metade. Nós não queremos nos acovardar, Senhor. Nós não queremos viver de qualquer jeito. Quando vier as provações, meu Deus, nós queremos saber quem nós somos. E queremos compreender quem é Deus na nossa vida.